uma narrativa. Quando se traz essa ideia que não, vamos só ainda. É o que muitos dizem, né? O mais importante agora é tirar o MPLA, depois nós vamos ver. Vamos só ainda tirar o MPLA, colocar outro, e depois nós vamos ver o que vai acontecer. Costuma dizer, vamos perguntar aos alemães o que eles pensavam sobre o partido de Adolf Hitler antes de subir ao poder. Um partido, a narrativa era a mesma. Vamos ainda tirar, sei lá, que vamos só ainda colocar o partido de Hitler e depois nós vamos ver. O partido de Hitler nos levou para uma guerra mundial. Os alemães pagaram um preço muito alto. Se está a vender aqui essa narrativa. Agora, veja onde é que começam a surgir os problemas da tal sociedade civil. Quando alguém da mesma sociedade civil diz assim, tá bem, o mais importante é tirar o MPLA, mas eu também não quero o Hitler. Aí esse é inimigo, é vendido, é comprado, é infiltrado, é do ciência, é do sistema. Quando diz que os movimentos sociais emergentes vão ajudar ou garantir com que a oposição política possa, em 2027, tomar o poder. Bom, deixa-me dizer com franqueza, porque eu tenho esta particularidade de ser coerente comigo mesmo, justo comigo para ser justo com os outros. Bem, eu, no meu ponto de vista, digo e reitero, sublinho, que não será possível haver alternância política em 2027. Deixa-lhe recordar que o processo as eleições decorrem já de mais de 5 pleitos. Ora, se quisermos, podemos excluir as eleições de setembro de 1992. Vamos começar a reconsiderar a partir das eleições de 2008. 2008, a ladainha era de que o MPLA vai sair do poder, não saiu. 2012 foi a mesma história, a mesma retórica e não saiu. 2017, a mesma retórica, não saiu. Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre a fragilidade da oposição e a descrença na possibilidade de mudança política em Angola. No dia 10 de junho do ano corrente, Mongolé TV transmitiu um debate com vários autores onde cada um apresentou o seu ponto de vista sobre a situação atual. Este debate levantou questões duras, sobre alianças, manipulações e até sobre a credibilidade dos próprios ativistas. Mas há quem ainda acredite na alternância em 2027, quem veja esperança mesmo diante das dúvidas e dos medos que pairam sobre o futuro. Será que a oposição está realmente condenada à desunião? Ou ainda há espaço para reorganização, estratégia e coragem para enfrentar o MPLA nas próximas eleições? Hoje queremos ouvir o seu ponto de vista. O que precisa ser feito para que a oposição vença? Fale dos seus medos, das suas dúvidas e também das soluções. Porque só com consciência, união e ação inteligente é que se pode transformar descrença em vitória. Em 2022 houve esta união que as pessoas tanto esperavam. Mas o porquê que, Helder, a Frente Patriótica Unida, vou aqui repetir a questão, porquê que a união da Frente Patriótica Unida e da sociedade civil não conseguiu repor a verdade eleitoral? E se não foi possível fazer em 2022, o que é que há de agora diferente que leve as pessoas a acreditarem que 2027 será diferente, uma vez que, ou seja, muito em função dos movimentos sociais emergentes. Isso é o que as pessoas dizem. Agora que tem movimentos sociais emergentes que declaram apoio à oposição, aí sim o quadro será diferente em 2027. Helder. Ok, muito obrigado, Master. Saudações extensivas para o teu vasto auditório, os teus seguidores, telespectadores da Mongolé TV e, de forma particular, aos meus ilustres irmãos e colegas que estão no painel, e assim também fundamentalmente. Bom, indo diretamente para a questão que me coloca, eu começo pelo último ponto, quando diz que os movimentos sociais emergentes vão ajudar ou garantir com que a oposição política possa, em 2027, tomar o poder. Bom, deixa-me dizer com franqueza, porque eu tenho esta particularidade de ser coerente comigo mesmo, justo comigo para ser justo com os outros. Bem, eu, no meu ponto de vista, digo e reitero, sublinho, que não será possível haver alternância política em 2027. Deixa-lhe recordar que as eleições decorrem já de mais de 5 pleitos. Ora, se quisermos, podemos excluir as eleições de setembro de 1992. Vamos começar a reconsiderar a partir das eleições de 2008. 2008, a ladainha era de que o MPLA vai sair do poder, não saiu. 2012 foi a mesma história, a mesma retórica e não saiu. 2017, a mesma retórica, não saiu. Em 2022, que eu acho que foi o ponto mais alto de que a oposição política teve a grande e soberana oportunidade de alterar o xadrez, infelizmente também não conseguiu. Ora, estamos a falar do ponto mais alto porque foi fundamentalmente nesta fase em que viu-se um engajamento exponencial não só dos partidos políticos concorrencial, mas da própria sociedade no seu cômputo geral. Parecia que o povo tinha sede de mudança, de jogador junto do exercício do poder político dominante. Mas, lamentavelmente, por tudo que se diga, o facto é que não se conseguiu provar que, de facto, a oposição ganhou as eleições de 2022. Ora, porque não pode haver aqui inversão do ônus da prova. Em via de regra, quem aponta um facto é que tem a obrigação de provar se o que está a dizer é verídico ou não. Ora, mas estamos a falar de uma oposição
que emergiu da união entre Partido UNITA, o projeto político para já servir Angola, e o Bloco Democrático. Imagina que se do ponto de vista operacional, estratégico ou tático, houve aquela velocidade, aquela força muito forte que se assistiu da junção desses três movimentos, incluindo a sociedade civil, 4, imagina se os outros partidos políticos também da oposição se pudessem juntar àquela causa. Ora, a partir desse momento, podemos refletir que a oposição em Angola sempre esteve fragmentada. Sempre tivemos uma oposição muito dividida, muita crispação, muita dicotomia. A oposição luta muito entre si. Quer dizer, e é aquilo que diz a palavra, a Sagrada Escritura, que todo reino dividido a qualquer momento vai desaparecer. É impossível haver alternância política com uma oposição que vai se fragilizando dia após dia. Ora, eu nunca assisti uma oposição mais fraca, digo e reitero, do que em tempo atual. Tivemos uma oposição forte, vamos dizer a 80% nas eleições passadas. Mas agora, com esta segregação ou esta divisão, esta ruptura de aliança entre os partidos que estavam a levar a FPU a bom porto, significa dizer que houve o fragilizar da luta pelo processo de mudança e alteração do quadro. O que pressupõe dizer que o MPLA, neste momento, está a viver de contente. Quer dizer, independentemente dos seus próprios conflitos internos, mas não há melhor momento de repouso que o MPLA esteja a vivenciar do que agora. Repara que agora, a nível da oposição política, já há processos crimes entre nós. Quer dizer, já vamos ao judicial nos levar a tribunal para podermos ver alguém a ser condenado. Bom, então isso não anima o debate político. Mas também, repara, esses movimentos, os movimentos emergentes, sociais, os ativistas, não fazem política ativa. Não vai concorrer. Não há nenhum movimento que está a ser criado que vai concorrer nas próximas eleições. Quem concorre são os partidos políticos. Repara. Portanto, é verdade que se calhar alguns estão a vir com a intenção de manifestar apoio sobre uma determinada agremiação política para que a partir dali possa tirar algum aproveitamento pessoal. Porque, na verdade, a bom rigor, os movimentos sociais são meros grupos de pressão para pedir a reposição da resolução de uma situação, de uma tarefa fundamental do Estado, no domínio social, não no campo político propriamente dita. Porque no domínio político temos os nossos líderes representantes legais que, a nível do hemiciclo parlamentar, devem ter a obrigação de defender o superior interesse do povo. Mas, claro, nós temos também os nossos queridos deputados, com respeito, que aceitam ser mimados com regalias, benesses, mordomias exponencial. O regime não é, desculpe que diga, não é burro. O regime é um macaco velho. O sistema não tem problema de te dar milhões na tua conta numa só hora, mas nunca vai te dar o poder. O que ele tem medo de dar o poder? O poder não vai dar. Ou você vai criar um projeto de alternância efetiva, um projeto operacional para mudança do quadro, ou vamos continuar na mesmíssima ladainha de que as fraudes continuam, o sistema está mal. Sim, concordo que do ponto de vista institucional está bloqueado o sistema. Está bloqueado. A nível dos, por exemplo, os grandes órgãos do Estado que têm a incumbência em razão do ofício de assegurar a justeza dos processos eleitorais estão macumunados por causa da interferência política. Ora, havendo mais militância do que patriotismo, é impossível termos um Estado de Direito adequado, em altura, para oferecer dignidade. Aquilo que é a própria sociedade civil, edificar a própria sociedade civil, fazê-la crescer e prosperar. Não! Esses movimentos já estão a ser criados na base. Eu não vou aqui falar pelo Fazemos, né, que é o movimento do nosso irmão Tanais Neutro, porque parece que o nosso irmão está a procurar encontrar um equilíbrio, mas o nosso irmão aqui, o Mos Khalifa, falou do movimento Mudei. Todo mundo sabe que o movimento Mudei tem uma certa inclinação. Nós vimos, aliás, o próprio movimento Mudei, em 2022, estava inclinado ao lado. Isso não é o trabalho do movimento social. Se o movimento social, de algum momento, se inclina para um partido político, deixou de ser apartidário, não é apartidário. Ele está trabalhando para aquele partido. Se esse movimento está a trabalhar com um determinado partido, o militante do partido oposto tem todo o direito de atacar esse movimento. Por quê? Porque ele tornou-se adversário, inimigo. E você não pode dizer, não, você não nos pode criticar porque nós somos sociedade civil. Não, você fazer campanha política. Você vai fazer campanha eleitoral. Você não quer. Um bom exemplo. Atenção, eu neste momento aqui não represento nenhum partido. Mas se eu represento, vamos lá supor que eu sou militante de um partido. O Mos Khalifa, ele criou o seu movimento, está a lutar contra o partido que eu pertenço. Eu tenho todo o direito de me posicionar como adversário do Mos Khalifa. Porque o Mos Khalifa está a favor do meu adversário político, está a fazer campanha. Está a pedir voto. Nós tivemos ativistas que se dizem sociedade civil em campanhas eleitorais a dizer que o carro do Adalberto, né, tem lá a bateria falha,
a pedir voto para o Adalberto. Isso não é o trabalho do ativista social. Não é o trabalho. Não é o trabalho de um movimento. E é o que nós estamos aqui a ver. Esses movimentos estão a se formar. E eu já disse aqui, eu falei uma vez do Francisco Teixeira, que se está a se criar esses movimentos para pegar-se pessoas para trabalhar de forma grátis para a UNITA no próximo pleito eleitoral. Eles não irão lá como movimentos sociais. Não, porque a lei proíbe. Mas irão lá como delegados de listas, mas irão de forma apartidária. Vão fazer o trabalho grátis. Grátis. É isso que se está a fazer. Portanto, não é trabalho do movimento. Para concluir? Sim. Não, Gerson, o que eu gostaria ainda de questioná-lo em função do que está a dizer, mas as pessoas não olham, as pessoas de forma voluntária ou com base na sua consciência não veem algo errado nisso, porque se esse esforço vale para tirar o MPLA do poder. A questão está aí, se são capazes, independentemente daquilo que é a sua forma de encarar a política, se vão fazer campanha de forma grátis, se vão apoiar este ou aquele partido de forma grátis, mas a questão é que é a seguinte, se neste momento, uma vez unidos, conseguem produzir a tão almejada alternância para muitos. O que é tão almejado? Sim, já que os partidos políticos não conseguem por si só tirar o MPLA do poder, e muita gente é da opinião segundo a qual há que haver esse esforço, essa união de sinergias, este esforço conjunto no sentido de tirar o MPLA. A questão é, será que agora, mais do que em 2022, é possível isso acontecer? Mas isso é uma narrativa. Quando se traz essa ideia aqui, não, vamos só ainda... É o que muitos dizem, né? O mais importante agora é tirar o MPLA, depois nós vamos ver. Vamos só ainda tirar o MPLA, colocar outro, e depois nós vamos ver o que vai acontecer. Eu costumo dizer, vamos perguntar aos alemães o que eles pensavam sobre o partido de Adolf Hitler antes de subir ao poder. Era um partido, a narrativa era a mesma. Vamos ainda tirar, sei lá, aqui vamos só ainda colocar o partido de Hitler e depois nós vamos ver. O partido de Hitler nos levou para uma guerra mundial. Os alemães pagaram um preço muito alto. O que se está a vender aqui é essa narrativa. Agora, veja onde é que começam a surgir os problemas da tal sociedade civil. Quando alguém da mesma sociedade civil diz assim, tá bem, o mais importante é tirar o MPLA, mas eu também não quero a UNITA. Aí esse é inimigo, é vendido, é comprado, é infiltrado, é do CINSE, é do sistema, é tudo. Ou seja, você pode não querer o MPLA no poder, mas tens que querer a UNITA. Porque se você dizer que você já não quer a UNITA, você não quer o MPLA, até aí nós respeitamos, aplaudimos, ok, tens todo esse direito. Mas se esse mesmo indivíduo dizer, não, mas a UNITA também não serve, aí começa o problema. Eu acredito que todos que estão aqui nesse painel já tiveram problemas por causa disso. Então, o problema para esses indivíduos, e mesmo para a própria oposição e para esses movimentos, não é não querer o MPLA, é querer colocar um determinado partido à força. E aí onde está o problema. Então, isso aqui não é, como é que se diz, ativismo social, nem ativismo político, isso é militância. Quando você me condiciona, deixa-me só lhe dar um exemplo, mais Angola Voz. Eu discuti com muitos ativistas da nossa praça, e em 2023, nós tivemos as eleições em 2022, em agosto, dezembro de 2026, já estavam a dizer que em 2027 o voto certo é na UNITA. O senhor fala, espera aí, você é ativista social, nós temos agora de um pleito eleitoral. Era suposto você se concentrar em cobrar de todos os nossos atores políticos. Como é que 2023, 2022, 2023, 2024, você já está a apelar o voto para 2027? Não faz o menor sentido. Nós temos ativistas que estão a apelar ao voto antes do próprio pleito, antes da própria campanha. Tá? Então, os movimentos estão a ser, sim, criados para que possam canalizar voto para um determinado partido ou para determinada oposição. Os movimentos sociais não têm que a oposição não tem que se magoar nesses movimentos sociais. Não temos. E nós estamos aqui a ver ativistas que estão a receber carro, e nem é carro do MPLA, às vezes é carro da própria oposição, que está a lidar sobre essa. Eu há tempos partilhei um vídeo do nosso irmão Francisco Teixeira, desculpa lá, Francisco Teixeira, ele é alguém conhecido, ele está fazendo o trabalho que está a fazer e vai se tornar um alvo mesmo, não é fruto das coisas que ele vai fazendo. Em que ele, foi na atividade do MEIA, em que ele cessava funções, e ele falava que boa parte das atividades que ele realizou, acho que provavelmente partilhei com alguns de vocês esse vídeo, ele dizia que boa parte das atividades que ele realizou, quem financiou foi o Nelita Quick. Ele diz isso, quem financiou foi o Nelita Quick. Não financiou o MEIA, que esteve a dar o dinheiro ao Francisco Teixeira, disponibilizou o cargo para que ele fizesse. Mas vamos ser sinceros, o Nelita Quick não ganha muito. De onde veio esse dinheiro? Nós temos o áudio, eu depois posso mandar para ti, Mangolé TV, para Mangolé TV, em que nós temos o Beto da Indonésia a ligar com o Abdul Ferraz e ele dizer que havia sido disponibilizado dinheiro por parte do Nelito Quick para poder reunir as pessoas para apoiar a UNITA conforme fizeram em 2022. E nós temos um deputado cuja bancada parlamentar diz que nós ganhamos mal, mas tem dinheiro para dar no Francisco Teixeira, disponibilizar o carro para fazer os trabalhos que o Francisco Teixeira pensava, algo não me cheira bem, desculpa-me lá. Tá? Então são coisas que nós temos que analisar até certo ponto.
Acho que já falei muito, final. Mas os nossos irmãos no painel, o pessoal que nos acompanha, sabem efetivamente que, portanto, o MPLA é o partido das massas. Agora, vamos Mas, reconhecer que Borges, efetivamente... como é que diz que o MPLA, o que a UNITA, pronto, já trouxe aqui alguns pontos dos quais levam a crer que farão com que a oposição não chegue ao poder, e um desses pontos é também dizer que o povo está com o MPLA. Mas como é que o povo vai estar com o MPLA quando as questões sociais no país são... Quer dizer, são más, não são das melhores, há muita gente a padecer, muita gente em condições lastimáveis. Como é que ainda assim, nestas condições ou nestas circunstâncias, o povo vai se manter fiel ao Ok. MPLA? Como é possível isso? Bom, é o seguinte, eu sempre, mesmo nas minhas intervenções em rádio, nas redes sociais, sempre referi que os militantes do MPLA são militantes fiéis, são militantes convictos, que independentemente do que estiver a acontecer no país, o militante do MPLA não deixa de ser do MPLA simplesmente porque existe algum problema social. Ele está sempre ali firme. Sim, a apoiar o seu partido. mas a vitória nas eleições não vem dos militantes. Os militantes são aí 3 ou 4 milhões, e ao passo que a vitória não vem do quê, né? Dos militantes, vem do povo. Obviamente, não depende por simplesmente dos militantes, mas o MPLA portanto, tem os seus amigos, tem os seus simpatizantes e muita gente que está aí que apoia a juventude em si. Ainda continuam a apoiar o MPLA. E há provas inequívocas. E agora será muito mais difícil a UNITA conseguir resultados satisfatórios que possam de alguma forma se assemelhar com o que vimos em 2022, por conta dessa fragmentação que ocorreu, por conta do facto de alguns partidos políticos que concorreram com a UNITA, por força da lei, dos partidos políticos já não podem embarcar para esta tendência que a UNITA quer repetir, que é a frente, ou a ampla frente patriótica unida. É aí onde aparece Borges, só mesmo já para nos despedirmos, mas a UNITA, não obstante o facto da oposição estar fragmentada, mas a UNITA conta agora, quer dizer, aparentemente, conta com o apoio dos movimentos sociais emergentes. Movimentos esses que arrastam multidões. Não acha que isso por si só dá um certo alento à UNITA, uma confiança que com esta união de energias, sinergias com os movimentos sociais, poderá fazer o que não foi possível fazer em 2022? Ou também tem pontos de interrogações com relação a esta possível união com os movimentos sociais? Bom, está a falar desses movimentos de milicianos, esses que vêm sendo acusados de estarem, tanto a receber benesses. Eu estou a falar de movimentos sociais. Agora o Borges é que sabe qual é o movimento, mas estou a falar de movimentos sociais. Não, se estiver salvo, você tem outros, mas esses que nós conhecemos e que estão, portanto, a fazer política, porque é assim, Massa, caros amigos no painel, esses movimentos são movimentos satélites que estão aí para apoiar o determinado partido, embora que não estejam agora a revelar. Eu sempre deixei claro que a qualquer momento eles vão surgir, não é? Para de alguma forma apoiar, mas ainda assim, portanto, é muito, muito reduzido, ou está muito aquém tantas expectativas. A quantidade de pessoas que apoiam esses movimentos é muito, mas muito reduzido. Mas hoje a juventude não acredita essencialmente nos partidos na oposição, sobretudo a UNITA. Basta ver que pessoas que apoiaram a UNITA estiveram aí, deram garra, pessoas como o para já servir Angola e o partido PL, que têm líderes bastante fortes, o Massa conhece, não é? Abel Chibucubuca é forte, o Luís de Castro é forte. Essas pessoas, como é que foram tratadas na UNITA? Como é que os militantes da UNITA, portanto, a ACJ, olha para esses indivíduos? Distratou-os, os seguidores desses dirigentes. Vocês acham que vão acreditar na UNITA? Vão acreditar nesses movimentos? Vão acreditar no Francisco Teixeira, por exemplo? Duvido. Mas pronto, é aquilo que eu tenho sempre a dizer. Nós não vamos esperar mais 2, 3 anos. Dentro de muito pouco tempo vai acontecer as eleições gerais e vocês verão os resultados. Esses movimentos de milicianos não vão conseguir, de alguma forma, nem sequer atingir a possibilidade da UNITA poder ter 50% de assentos no Parlamento. Mas aqui que esse é o quem? Foi aqui também a chamada caiu. Ok, permita-me só dizer, eu digo isso e infelizmente nós temos que estar sempre a repetir em live, vídeos e outras coisas, temos que estar sempre a repetir. Eu espero que esse ouvinte esteja ainda no ar e entenda algo que eu vou dizer. Isto fica gravado aqui, se pudermos até eu mesmo vou fazer um corte e vou colocar nas minhas redes sociais e em todas as outras redes sociais. Irmão, entenda uma coisa, eu e o MPLA temos algo em comum. Nós não queremos a UNITA no poder. É o que eu e o MPLA temos em comum, tá? Nós não queremos o MPLA no poder. E por quê? Quando eu me filiei,
deixa-me só terminar uma semana. Quando eu me filiei ao PL, eu fiz uma declaração pública que daquele momento em diante eu era militante do PL. Quando eu saí, eu próprio fiz uma declaração pública que daquele momento em diante eu estava a sair do PL. O dia que eu me filiar ao MPLA, e é um direito que eu tenho esse direito. Ninguém no mundo me tira esse direito. O dia que eu decidi, vou me filiar ao MPLA, vou fazer um vídeo público e vou dizer assim, a partir da 2 senhores, eu sou militante do MPLA. Todo mundo vai saber, não preciso me esconder, não vou precisar criar um movimento social, não vou precisar fazer daqui. Não. Eu vou vir publicamente dizer, eu sou militante daqui a camisola, daqui o chapéu, sou militante do MPLA e a partir da 2 me consideram militante. É o que vai acontecer, tá bem? Agora, como eu já disse, eu e o MPLA temos algo em comum. Nós não queremos a UNITA no poder, por inúmeras razões. Há uma coisa aqui que o nosso irmão Elder Schultz chamou a atenção sobre a composição do Tribunal Constitucional. Deve saber que os partidos da oposição, pelo menos a UNITA, tem 2 juízes também no Tribunal Constitucional, estão lá. Há uma coisa que eu já ouvi os líderes do MPLA, os líderes responsáveis, governantes e figuras de proa do MPLA dizer: o problema não é o MPLA sair, o problema é quem vai substituir o MPLA depois. E aí é onde está o medo. É aí onde começa a surgir o grande problema. Não é o MPLA sair do poder amanhã, é exatamente quem vai sair. Acho que antes de nós subirmos no ar, nós falávamos aqui sobre as perseguições que nós passamos, muitos de nós que criticamos a UNITA, passamos por criticarmos a UNITA. Nós que já criticamos a UNITA, sabemos o peso do que vai acontecer. Se a UNITA... Não, mas a UNITA fez uma proposta de um pacto. Mas quando é que a UNITA cumpriu um único acordo nesse país? Quando? Eu desafio aqui alguém a me mostrar, a me dar um exemplo de quando é que a UNITA cumpriu um acordo, que ela mesma, a UNITA foi para um acordo de paz, não cumpriu. Fomos para a eleição, depois do resultado das eleições, voltamos a entrar em guerra. Nós tivemos tantos acordos nesse país que a UNITA não cumpriu. Tá? Então o problema não é... Agora, por que eu não gosto da UNITA? Por que eu não quero que a UNITA... Não é que eu não gosto, por que eu temo que a UNITA assuma o poder em Angola? Por muitas outras razões. Além dessa perseguição que pessoas como Mos Khalifa, Elder Schultz, Masta Angola Vuns, o próprio Gensa, que já experimentou quando veio criticar a UNITA, teve que voltar atrás. Geo de Freitas já experimentou quando criticou a UNITA, teve que voltar atrás. Ana Karina já experimentou quando criticou a UNITA, teve que abandonar o partido. Ginga Savimbi, que já foi da UNITA, quando criticou a UNITA, teve que voltar atrás. O próprio Isaías Samakuva, que já presidiu a UNITA e hoje nem faz parte do comitê permanente da UNITA, e praticamente ninguém sabe agora como é que está a sua questão política. Os mandatários do Massanga Savimbi, que hoje, até agora, não foram reintegrados, e muitos outros. Eu tenho isso. Eu estou a falar de um partido e é aqui onde começa a surgir o problema. Nós tivemos, alguém que falou dos lobbies, que o presidente que a UNITA está fazendo com relação ao governo Trump. Saiu uma informação, por exemplo, na RTP África, a dizer que a FLEC também endereçou algo ao governo Trump para pedir para que intervenha nas questões de Cabinda. Entendam, na mesma semana. O pior não é isso. O pior é, o senhor que a UNITA coloca como secretário provincial da UNITA em Cabinda, não se sente angolano, diz publicamente que Cabinda não é Angola. Nós temos lá, senhor, eu sou patriota, eu sou nacionalista. Há um erro que passa-se aqui em Massa Angola. As pessoas acham que ser patriota é querer que o MPLA saia aqui em outro partido. Não. Ser patriota é você colocar a pátria em primeiro lugar. É a pátria, é a nação. É a nação. Vamos esquecer que a questão do MPLA, UNITA, é a nação. Como é que vai ficar o meu país? Como é que vai ficar a minha nação, o meu povo? Como? O povo ao qual eu pertenço? Estou aqui a falar de uma organização política que escolheu para secretário provincial um indivíduo que considera que a UNITA não é Angola. Pegou esse indivíduo... Gerson, Cabinda, queria dizer Cabinda, sim. Sim. Colocou esse indivíduo na lista deles e levou para a Assembleia Nacional para ter voz, aprovar leis, elaborar leis. Está lá! Isso para mim é um perigo. Tá? Como patriota, como nacionalista, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Fora as perseguições que nós vamos fazendo. O Helder falava aqui sobre os carros que o MPLA dá, por exemplo, a UNITA. Aos deputados. O MPLA não dá carro. O orçamento geral, o orçamento da Assembleia Nacional é aprovado e até agora não há histórico de um orçamento da Assembleia Nacional, que foi um orçamento, como é que se diz? O orçamento da Assembleia Nacional, que foi reprovado pela UNITA. Ou seja, é aprovado por unanimidade. Não é o MPLA que diz, UNITA, vocês vão receber a partir do modelo de carro X. Não. O MPLA propõe a UNITA e diz assim, nós concordamos, aceitamos, e vocês têm o nosso voto. Tá? Tem o nosso voto, e quem compra é a Assembleia Nacional. Isso tem que ficar aqui bem claro. Não é o MPLA corromper a UNITA. Pode parecer que eu estou aqui a defender o MPLA, mas nós começamos a trazer a verdade. Para que vocês entendam. O que se criou aqui foi uma forma de desmoronar a luta
luta essa de alternância, luta para a famosa alternância. Por favor, a sua opinião como angolano, conheces tanto um como o outro, o que é que tu achas? Foi algo mal feito, não devia acontecer? O que é que tens a dizer quanto a isso? Por favor, antes de te despedir. Vongi, permita-me fazer uma análise imparcial e equidistante. Eu gosto de ser o máximo justo possível. Eu quero ser lembrado do dia como o grande pioneiro do resgate da justiça ou da manutenção da justiça. Ora, primeiro quero dizer que o caso, o Maurício trouxe isso a público. Claro, quem aponta um facto é que tem a obrigação de fazer prova do que está a dizer. A questão do ônus da prova não pode ser invertido, porque quem está a acusar é que deve provar o que está a dizer. Mas por outra, diante dos fatos levantados pelo Maurício, repara que o próprio nosso irmão Teixeira confirmou quase que 95% dos factos que ele traz. Mas a retórica é, não, isso todo mundo já sabe. Não, isso já é conhecimento público. Não, ele está a confirmar, que recebeu a casa, está a confirmar que houve uma lista dada pelo o ministro Laborinho na altura, o Ministério do Interior, para vagas a nível da polícia e dos outros serviços, confirmou que recebeu o Pintinho, confirmou. Então, repara, então não houve muitas mentiras da parte do Maurício, porque é assim, um réu confesso já não requer prova adicional para sustentar a condenação. Eu, se for um réu confesso, porque ele mostra-se como, aqui figurativamente, como se fosse um réu confesso. Se ele confessa que sim, qual é a prova mais que estamos a pedir que se apresenta? Já não há prova, porque ele atesta diante do juízo popular que isso que estás a dizer sim é verdade, mas negou algumas coisas. Agora, o que é que eu não concordo? Não concordo que o Maurício possa se intrometer na vida de reserva privada do Teixeira. Porque, se ele tem uma mulher, tem duas, tem três, aquilo diz respeito a ele, não é nosso interesse, não é de interesse público. Porque a vida, só ele vai responder pelos encargos que está a acumular nesse domínio emocional. Agora, o que nos interessa é saber se, do ponto de vista da aquisição das casas, houve ou não concurso público, obedeceu ou não os parâmetros e o procedimento de formalismo legal. O que nos interessa é saber por que o nosso irmão recebeu o Pintinho. Será que quer criar uma avicultura? Será que quer... O que é que isso quer dizer? Qual é o interesse disso? Bom, também queremos saber como é que foi feita essa questão relativamente às vagas, porque do ponto de vista constitucional, nos termos do 23 da Constituição, todos nós somos iguais perante a lei. Eu também quero ter uma casa no Quilamba, mas não tenho, nunca tive casa do Estado. Eu também gostaria que me desse uma vaga para um órgão qualquer, embora, o Vongi sabe, que eu fui oficial da SFA, por iniciativa própria, decidi desistir. Eu estive na TV Palanca, e quando o Estado recebe, o pessoal da TV Palanca passou automaticamente para a TPA. Fui chamado para saber se eu quis ir para a TPA, como eu sabia que ao ir para lá, mesmo que não me coagissem, podia estar coartado de pensar como penso, de forma livre, acabei por negar. Foi mais um pão. Neguei o pão da SFA, neguei o pão da TPA, neguei o pão da universidade onde eu estava, porque temporariamente pedi suspensão provisória por causa das últimas eleições. Então o Chuto não defende coisas, defende causas. E eles sabem disso. Só que eles sabem que temos uma graça diferente. Querem ofuscar para ter o monopólio, o domínio do mercado. Continuar a enganar o povo. E esse povo ama dos políticos enganadores. Então, vamos fazer como se o povo está a dizer: eu quero continuar no Egito. O que é que o Moisés pode fazer? É deixar continuar escravo. Porque gostamos e amamos a escravocracia político-partidocrática. É isso, isso é grave. É isso, Helder. Não sai daí. Vamos só ouvir aqui já as últimas considerações também. Moço Calife, eu nem vou por tempo, porque o Helder falou aí. Mas agora só um minuto mesmo, um ponto de ordem. O comportamento que ele apresenta. Quando eu questionei, porque ali estava escrito crítico do ACJ e defensor do ACJ. E não deveria ser assim. Deveria ser crítico do ACJ e defensor realmente dos comportamentos da UNITA, mas era para defender o ACJ. Então, se ele, deputado, foi eleito realmente para nos defender, ele tinha que estar aí para nos esclarecer e não defender o ACJ. Então, quando eu critiquei o ACJ, o Adriano Sapinhã não deveria realmente ir contra mim, mas me dar um esclarecimento sobre o que realmente está a acontecer, porque eu sou cidadão, tenho por direito de saber o que está a acontecer. O Joel de Feita me faz uma crítica que eu realmente não entendi e até nunca o respondi. Então eu acho que o que o El do Chuto disse é uma luta de imediatismo, é uma luta realmente de querer chegar onde querem chegar, e eu não sei onde querem chegar, no fundo é só dinheiro. Mas eu sempre disse e vou voltar a dizer, esse país Angola, para mudar, nós precisamos de líder de coragem. Todo mundo quer ser líder, mas líder nasce líder. E para você provar quem realmente nasceu líder, tem que fazer um juramento de sangue. É aí onde vamos ver se esses ativistas, esses revolucionários, estão prontos realmente para fazer esse juramento de sangue. Quando realmente trair, tem que morrer, tem que ser fuzilado. Porque as grandes nações são construídas dessa forma. Por isso é que todos querem ser revolucionários no tempo do João Lourenço. Mas no tempo do José Eduardo, ninguém queria ser revolucionário, porque levava tiro. O Zé Du mandava matar, não dava oportunidade de você
2 anos na cadeia, depois sai. Por isso é que eles querem entrar de novo. Então fazem um juramento desse, porque todo mundo diz assim, eu estou pronto para morrer, mas acabam de deixar o país e vão na América, vão na Europa e assim vão vivendo. Você que diz que está pronto para morrer, fica aqui, não sai. Mas Khalifa, cuidado, porque o Tanais foi criticado por causa disso, hein, de dizer que quem sai, quem é ativista, vão te criticar também, estás a dizer as mesmas coisas, fica aqui, cuidado. Não, essa gente, olha só, mas estamos... Essa gente só tem coragem de me criticar pelas costas. Me chamam para um debate. Me chamem para um debate. Eles vão se acovardar, eles vão fugir. Eles vão se acovardar, eles vão fugir. Se vocês realmente estão certos, então eu sou o moço que ali fotou em Angola. Se é morrer, é morrer. Então, assim, para nós mudarmos esse país, Master, não é alguém falar, eu estou pronto para morrer pelo meu povo. Não, faz um juramento de sangue. Está pronto, fica à frente. Agora, por isso que nós temos esses ativistas, que virou moda, Master. Recebem dinheiro. Nós temos uma cultura, o Helder tem toda a razão. Este realmente não é vítima, é conivente da sua própria arrogância. Ativista vem nas redes sociais, estou a me referir ao gangster, dizer, eu recebo dinheiro de alguns marimbondos do MPLA, mas o povo ainda acha que é esse que vai nos libertar. E quando o Maurício vem para fazer denúncia, porque o Maurício está errado, está a estragar o ativismo, temos que tirar só o MPLA, primeiro é tirar o MPLA, depois colocar... Não, eu sou como aqui o nosso querido irmão pensa. Para mim, a UNITA tem que descansar. Eu sempre falei e eu vou voltar a falar, Master. O MPLA vai cometer o maior erro na história desta nação. O MPLA já cometeu tantos crimes. Mas o maior erro que o MPLA vai colocar nesse país é deixar que essa UNITA chegue ao poder. Por quê? Eu estou cansado, Master. Eu não poderia me sentir bem. O partido de Malanjinho, só fazer que Malanjinho chegue à liderança do partido. Isso é errado. A UNITA é uma tribo de sulano para sulano. A UNITA é uma tribo que usa as pessoas do norte para lhe fazer chegar ao poder. Isso é muito visível. As pessoas não têm coragem de dizer isso. E eu não quero isso. Fica mal a quem ficar. Vem matar quem quiser matar. O ACJ vai sair como presidente, vão colocar o filho do Jones Savimbi, mais outro sulano. Por quê? Por quê? O MPLA é um partido criminoso, mas pelo menos diversifica. Às vezes coloca santomense, às vezes coloca lá guinense, às vezes coloca catanguense, às vezes coloca lá malanjinho, às vezes coloca lá na Suprema Corte, mas a UNITA só quero colocar sulano na liderança da UNITA. Por quê? Porque é um partido de família. Bié, Wambo. Isso é Angola, é um país de diversidade de grupos. Então, é chegador que a UNITA deve ser representada por um malanjinho, um bacongo, para que nós também nos sentimos representados. Não é assim. Então, ou um cachoco. Ou um cachoco. Chega essa... Vocês gostam muito do UNITA. Não. E outra coisa, para já matar a vossa esperança mesmo, é uma esperança fantasiosa. O MPLA nunca vai se permitir ser retalhado pela UNITA. É mais fácil o MPLA se permitir ser substituído por um partido que nunca fez guerra com ele, vão sentar e fazer uma reconciliação, dividir os poderes, do que deixar a UNITA chegar ao poder. Depois de tudo o que foi dito, fica claro que há medos reais e dúvidas legítimas sobre a força da oposição e a possibilidade de alternância em Angola. Mas também há uma certeza: a mudança não acontece por acaso, ela é construída. Se a oposição quiser vencer o MPLA em 2027, precisa mais do que discursos. Precisa de organização, estratégia e unidade verdadeira. É hora de deixar de lado o ego e as divisões e começar a trabalhar com foco no cidadão comum, aquele que sente na pele o peso das promessas não cumpridas. A descrença pode ser vencida com transparência, mobilização e coragem. Agora queremos ouvir-te. Acreditas que a oposição ainda tem força para mudar o rumo do país? Deixa o teu ponto de vista nos comentários, porque o debate não termina aqui, ele começa contigo. Até o próximo vídeo.